E olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de 2 pessoas em decorrência de complicações da chikungunya, uma doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti. Outras 12 mortes estão sendo investigadas. Por isso, gente, é tão importante reforçar os cuidados para evitar a multiplicação desse mosquito em casa. O bairro da Brasília Teimosa, na Zona Sul, é uma das regiões do Recife com o maior índice de arboviroses. Dona Nilda é uma das moradoras. Com o aumento do número de casos de dengue e chikungunya, ela redobrou os cuidados em casa para não deixar água parada na área de serviço e também no jardim do terraço. Todo cuidado é pouco contra o mosquito Aedes aegypti. Tenho alguns baldes, que são todos emborcados. Não mantenho minha caixa d'água também toda coberta, mantenho todos os cuidados necessários. Para evitar o mosquito, né? Sim, para evitar os mosquitos. Há 2 meses, Márcia começou a fazer parte da estatística das arboviroses. Assim que começou a sentir os primeiros sintomas, procurou uma UPA e descobriu que estava com chikungunya. De manhã, quando eu acordo para levantar, as articulações, os pés dói demais e as mãos continuam, porque ela fica como uma dormência e doam ao mesmo tempo para você movimentar. Hoje, para espremer uma roupa assim, eu não consigo, porque dói muito. Que eu fazia meus trabalhos artesanais com biscuit também não consigo, porque as dores são constantes. E não tem uma medicação que você tome e você vai ficar boa da chikungunya, não tem isso não. De janeiro até o dia 1º de abril deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 119 casos de chikungunya. Outras 878 notificações estão sendo investigadas. Em relação à dengue, foram confirmados 551 casos e 3.321 notificações. Nenhum caso de Zika foi confirmado. Em Pernambuco, 2 mortes provocadas pela chikungunya foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Uma das vítimas morava em Paulista. A outra era um homem de 33 anos, morador da Zona Sul do Recife. Outras 12 mortes estão sendo investigadas. Somente na capital pernambucana, nos 3 primeiros meses do ano, houve um aumento de 30% do número de casos de dengue. Por isso, é importante a participação de todos no combate à doença. Dever de todos nós, cada um de nós temos que cuidar da nossa casa para que a vizinhança não tenha, não pegue, né, a chikungunya, para que evite o mosquito. Tá aí um recado perfeito, né, gente? E nós procuramos o chefe do setor de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o médico Demétrios Montenegro. Ele vai trazer agora orientações sobre a chikungunya e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Veja também quais são os cuidados que todos nós devemos ter em casa, na vizinhança. Período de chuva e calor é ideal para aumentar a população de Aedes aegypti, que é um mosquito que todo mundo já sabe que transmite tanto dengue como zika e como chikungunya. Então, na verdade, entre essas doenças virais, você tem os sintomas extremamente semelhantes, basicamente febre, dor no corpo, dor de cabeça, porém, especificamente em relação à chikungunya, a gente vai ter um quadro de dor articular muito mais intenso. Então, isso é o que vai diferenciar. A morte por chikungunya, apesar de termos tido 2 óbitos já confirmados, não é uma situação, não é um evento comum. Uma complicação maior que leve à morte é muito mais comum na dengue, por conta justamente da possibilidade de hemorragia que a dengue pode causar. Mas, em algumas situações, o chikungunya pode evoluir com uma gravidade maior, principalmente quando acomete o coração, acomete o cérebro, e aí, infelizmente, podendo levar algumas pessoas ao óbito. Temos que ter muita consciência sanitária em relação aos cuidados domiciliares, né, os cuidados na nossa casa, para prevenir o surgimento do Aedes aegypti. Então, sempre fazer limpeza, não deixar lixo acumulado, ter um cuidado com as plantas, principalmente aquelas aquáticas, de trocar sempre a água. Então, isso é importantíssimo para não ter o criadouro.